Mais alguém me assistindo que mora sozinho? Ou pelo menos assim, na casa, divide terreno? Me conta qual é o teu maior medo. Vamos brindar os meus quase 10 inscritos aqui do canal. Um dos meus medos, na verdade, quando eu sabia que eu já tava assim me separando, era que eu ia ter que enfrentar a barata que voa, a aranha, que eu não gosto de matar, né? Não gosto de fazer isso. Eu não acho que exista necessidade, né? Eu acho que é ela no canto dela e eu no meu, mas ela tá ali. Eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem ver, só pra... Porque eu sinto a impotência de... Esse dia chegou, sabe? E ele já chegou algumas vezes, já apareceram outras aranhas, e aí eu deixei elas viver na vida delas, e uma hora elas apareceram, assim, durinha pra cima, né? E eu pensei, algo aconteceu. Mas não fui eu. Um dos meus maiores medos de morar sozinha era isso. Como que eu faço pra tirar ela sem precisar fazer com que ela vá pra outro plano, sabe? Era esse medo. Mas vamos ao assunto central, né? Há tempos atrás teve uma frase que era assim, né, que levantou assim muita indignação e com razão, que é aquela frase, né, não existe pobreza que exista 14 horas de trabalho, né? E aí eu olho todo o cenário, eu lembro de todas as coisas que eu já vivi e vi, né, no meu entorno, dentro do meu núcleo familiar, de ver minha mãe acordar 4 horas da manhã, ir pro trabalho, voltar do trabalho, voltar de novo, trabalhar até a aposentadoria e continuar trabalhando, porque trabalho doméstico também trabalho, ele só não é remunerado e nem muito menos reconhecido. Já foi pauta, inclusive, para temática de redação do Enem. E quando você tá sozinho em casa, além de uma aranha que você... Eu não sei, eu tô preocupada, mas eu vou continuar fingindo que ela não existe, ela não tá aqui. Mas aí, por exemplo, né, você vive a sua vida, eu não posso falar sobre os outros, tenho que falar sobre a minha própria existência, não é mesmo? E aí você tem na sua casa, você tá de folga de um trabalho, mas a casa ela tá te esperando, né, para organização, para ordem estrutural, né, ou enfim, tudo que vai compondo o espaço que você está, ele pode contribuir para te ajudar, né, a ficar mais calmo ou não, né, mais agitado. E a bagunça ela te deixa mais agitado, né? E você vai vendo que é necessário que ela fique ali dali, aquela bagunça, porque das duas ou você dorme um pouquinho mais para se restaurar, né, restaurar seu sono, para ficar um pouco mais descansado, ou você continua muito mais cansado devido à sua folga, e aí você precisa de uma folga da sua folga e assim você vai. E quando eu chego em casa, eu tenho as outras funções, né, que é artesanato, do qual eu trabalho para complementar minha renda, e uma das coisas que eu amo fazer, mas infelizmente não é o que me traz uma renda maior e que me sustenta, né, infelizmente, porque realmente é o que eu amo e faço desde que eu me entendo por gente. Mas se você está me assistindo até agora e já trabalha com artesanato, me conta, né, a realidade como ela é, né, mas... Eu acabei chegando em um vídeo que eu falei assim, cara, um vídeo não, um canal, que o rapaz ele vai para lugares extremos, né? E esses lugares extremos traz à tona uma desigualdade tão visceral que a gente já sabe, que ele tava vendo assim, ele é um norte-americano, e ele vai visitando vários países, né? Com forma de documentários, os vídeos dele são muito bem elaborados, enfim, toda uma produção cinematográfica muito legal. E ele explana toda essa desigualdade. Ele foi em Filipinas e gravou um lugar que é praticamente um bairro debaixo de uma ponte. E a estrutura era tão absurdamente caótica, tão insalubre, que você fala como que sobrevivem ali, porque tem, né, enchentes. Eles não têm saneamento básico, é ali dentro do lixo, o lixo é inserido na realidade, aí tem animais, enfim, é muito caos. E dentro desse caos existem pessoas que trabalham, e muito. Por valores, né, irrisórios, por salários baixíssimos. E ele fala que, tipo assim, gente, que é isso? Você atravessa a ponte, você vê um bairro ali decadente, pessoas sorrindo, mas você conversa com elas, elas não têm nenhuma expectativa, nada, zero. Porque não é o trabalho que elas fazem, é como a sociedade capitalista é constituída para te manter inserida ali, te manter à margem, você não é desejado, você só faz parte do sistema, contribui com a sua força de trabalho, mas você não tem acesso a coisas que o homem estava rindo, ele rindo assim, eu tenho certeza, dentro dele estava chorando, tem casa de aranha nas minhas louças, inclusive, de tanto tempo que elas estão aqui, lavadas. O senhor, ele tava rindo porque ele disse, eu tenho vergonha de dizer o que eu quero e o que me faria feliz, e era comida,
apenas comida. Então esse rapaz, né, é o dono desse canal, incrível, que eu achei, assim, ele levou, né, mantimentos para dividir na comunidade, e é tão louco assim, que existe uma organização e a galera tava lá com as listinhas com as listas, né, para as famílias, né, pegarem o alimento ali e levarem para sua casa. Não ia resolver, não vai resolver de fato a estrutura do local, não vai, mas iria resolver naquele momento que foi gravado o vídeo, né? Já faz um tempo que passou. Aos poucos a ordem vai se instaurando. E um detalhe, gente, claro que a gente não pode generalizar e dizer que ninguém tem expectativa, porque a esperança, né, como dizem, é a última que morre. E muitas pessoas ali trabalham com a esperança de, se não elas, seus filhos, seus netos, saírem daquele local que estão inseridos, daquela realidade insalubre, né? E quando eu falo isso, é de todos os lugares de extrema pobreza e desigualdade que a gente vê nesses vídeos abordados, né? Enfim, foram muitos. Eu maratonei o canal, ainda com certeza eu vou ver outros vídeos, porque ele traz, assim, realmente realidades extremas que você para e pensa, peraí, eu tô reclamando, né, e tenho o direito, obviamente, de me indignar com a minha realidade, tentar mudar de alguma forma, sabendo que eu tô inserida em uma estrutura totalmente capitalista e desigual, que nos consome, que nos torna escravos, porque não nos dá meio, a não ser que a gente pague por isso, né? Então, assim, e valores altos, inflacionados, é tudo muito caro, a nossa moeda ela não consegue suprir, porque quando você ganha um pouquinho a mais, você tem que gastar mais, porque tudo encareceu. Então, assim, você tá sempre patinando, né? Patinando, saindo do lugar, né? Então, tudo isso me faz pensar que não é só se você pensa, você enriquece a partir do livro, se você acorda muito cedo, toma um banho gelado, se você lê 5 livros de alta performance, não é isso. As causas, elas são muito mais estruturais e feitas para você ficar mantido dentro dela, geração após geração. Mas sim, eu não posso generalizar que essas pessoas, sim, elas lutam e elas sonham em sair dessa realidade, mas muitas vezes a luta, ela é inglória, né, gente? Então, nesse ponto, eu só queria ressaltar, porque a gente não pode dizer que todo mundo que está inserido dentro dessa realidade se acostumou e gosta disso. Ninguém gosta de viver de uma forma desumana. É demais pra gente, né? Não fomos feitos para isso, né? Mas a realidade, ela foi se construindo assim, né? A sociedade foi se constituindo assim desde que mundo é mundo, infelizmente. É muito louco, porque você pensa assim, gente, não é a quantidade de trabalho que você desempenha, as horas que você faz. Ontem, estando de folga, eu fui olhar no relógio e era 1h30 da manhã, porque eu tava fazendo produtos para vender. Por que eu tô falando sobre esse tema hoje, né, de horas de trabalho? Porque às vezes você analisa, né, os seus dias. Eu tava meio na bad essa semana, e também tem a ver com questões hormonais, né, TPM. E você fica pensando, meu Deus, eu já sei tanta coisa, e por que eu ainda não consegui sair desse estágio, né, de trabalhar para enxugar gelo, basicamente, pagar conta? Por que eu não consegui? Eu junto, o gás acaba, eu junto, a geladeira quebra, eu junto um pouquinho de dinheiro, o estabilizador do computador dá pane. É sempre, entendeu? É sempre... E você não é você que tá sabotando, não foi você, não. As coisas, elas estão acontecendo. A vida, ela tá te pedindo movimentos para você resolver os problemas. É só você, então você resolve. E ainda que eu, graças a Deus, tenho uma base de apoio, mas eu não posso viver precisando dela. Vocês, não sei se vocês também sentem isso, mas é como a mão invisível da realidade que, tipo assim, você tem o básico, você não tem uma herança, então o que você ganha... Certo, dá pra juntar? Dá, mas muitas vezes você tá inserida em um looping, e principalmente quando você tá nessa fase. Pra quem chegou agora no canal, eu abordei que eu tô me reconstruindo devido a um divórcio, e isso traz pra você um limite, né? Um limite de renda, um limite de atitudes, que você só vai até a página 2, né? Porque não dá pra ter tanta pressa, né? Apesar de você achar que tá sempre ficando pra trás, mas cada um tá começando, tá partindo de uma realidade, né? Aí eu gosto de assistir esses programas porque eles te dão um choque de realidade, né? Tipo assim, olha isso aqui que você tá vendo, olha essa outra realidade. As pessoas vivendo coisas que são, assim, absurdas, né? E aí, quando eu terminei de assistir esse meio que documentário desse canal, eu falei, caramba, eu olhei pra minha casa e falei, não tem problema, porque a minha torneira também tá quebrada, ela tá gotejando, ela ama gotejar, e tem um potinho aqui embaixo, ó. Quem nunca, né? A casa do cidadão, não, quem nunca? E eu olhei e falei assim, gente, eu tava precisando disso. Eu tava precisando desse choque de realidade, porque as coisas estão meio fora do lugar, porque eu acabei de rebocar o meu teto, e depois eu vou pintar, mas eu tenho um teto. E a galera que... Gente, vocês têm noção que eles moram debaixo da ponte, onde passam carros imensos, e eles sentem a vibração dos carros ali. É um negócio muito absurdo, que você fala, eles estão vivendo.
Eles estão tendo filhos ali, eles estão tendo, simplesmente construindo suas histórias dentro de um contexto totalmente desumano, que é desumano. E ele falava assim, você atravessa, você tem arranha-céus, luxuosíssimos, pessoas nos seus brunches, pessoas, enfim, vivendo suas vidas e simplesmente nem aí, entendeu? Porque é básico. Você não precisa nem ir para Filipinas, né? Nem ir para o Egito, nem ir para algum país do continente africano, inclusive o Egito é do continente africano. Você não precisa, e ele foi em alguns lugares dos Estados Unidos, cidades fantasmas praticamente, também com pessoas sem o básico, tipo água cortada, luz cortada, e elas vivendo assim, tipo, aqui é o fim do mundo, aqui é o buraquinho que ninguém quer viver, sabe? Então, a gente... Ai, que é isso? Ai, que susto! Ai, uma aranha. Ó, uma aranha. Ai. Ó, você. Ai, tadinha. Menina. Ai. Ó, vai. Ai, meu Deus. Um a gente salva. Quando a gente mata, o que a gente faz? De fato, a gente precisa nem sair do Brasil para ver as desigualdades, para ver lugares altamente insalubres, pessoas morando debaixo da ponte, lugares sem saneamento básico, aquele esgotinho passando na rua, inclusive aqui no meu bairro tem vários lugares como esse. Enfim, só que tem moradias e tem lugares que são muito extremos, e esse foi um deles que ele choca, porque assim, tipo, onde eles moram, tipo, se eles derrubarem, por exemplo, qualquer coisa para fora da casinha deles, já caiu dentro da ponte e foi embora. Perdeu para sempre, qualquer coisa. É tipo o extremo, muito desumano, mas ainda assim, as pessoas, eu acho que se cria um bloqueio mental para elas se acostumarem a viver ali, porque não tem para onde ir, porque mesmo estando ali, elas pagam aluguel, elas trabalham, não é que aquele lugar elas estão ali de graça, não, elas pagam para estar ali, elas trabalham dia e noite para sair dali. E tinha um rapaz, que ele é daqueles que, né, anda de bicicleta, com aquela motinha, né, aquele tuk-tuk, que ele conseguiu sair desse lugar e comprou outra casa em outro local. E não foi uma casa com estrutura maravilhosa, não. Foi uma casa decadente também, mas que para ele, inserida naquela realidade, já era uma casa maravilhosa. E eu sei que, óbvio, né, a gente não pode minimizar as nossas demandas, as nossas dores, nem nada. Não é para isso, né, essa terapia de choque, né. Mas é pra gente entender que todo mundo está vivendo suas próprias questões e quando você é um trabalhador, está na classe trabalhadora, não é herdeiro, não é a galerinha que está achando que é só trabalhar que você enriquece, faça mais do que o seu chefe está pedindo que você vai ser promovido, enfim. Não durma. Enquanto eles dormem, você trabalha, você estuda. Claro que exige muito de você um esforço grande, né? Quando você quer passar em uma prova, em um vestibular, né? E você precisa passar no público, né? Por não ter dinheiro para pagar, você vai ter que se colocar, digamos que, no desconforto de dormir menos horas. E muitas vezes você vai ter que passar mais anos tentando, dependendo do curso que você queira fazer, porque você talvez não tenha dinheiro para o cursinho, não tá dando, né? São várias situações, mas você sabe, você entende que não é só o trabalho. O trabalho é só apenas uma função que você faz que cobre muitas vezes o básico que você precisa para viver. E aí você tem as chamadas renda extra que você tem que fazer, ou seja, você nunca está descansado, né? Você na sua folga é apenas um dia que você não prestou um serviço para um lugar, para o outro você está prestando, né? Então, é impossível você achar que isso é um sistema comum de vida. Isso não é, isso é uma prisão que a gente vive. E aí, eu estava trabalhando nesse local onde eu lido com uma realidade totalmente diferente, gente. E aí eu trabalho dentro de uma bolha onde as pessoas acham que o estilo de vida delas é o comum e as pessoas que não estão vivendo aqui dali, eu não posso dizer num todo, tá? Mas muitas vezes é isso que transparece, não é mesmo? A dado todos esses, por exemplo, esses youtubers que são, enfim, que vieram de uma classe mais alta, acham que é muito mais fácil, entendeu? Mas não partiram desse lugar. Tem inclusive um youtuber que ele é gringo, fez um experimento onde ele ia, né, morar na rua e mostrar como que ele ia sair da rua para virar um milionário, e ele desistiu, devido a todos os enfrentamentos e toda a dificuldade de alcançar, né, porque ainda tem aquela regra de ande, né, com as pessoas que você deseja ser, como que você tem, como é que você consegue andar com alguém sendo que você não tem acesso e que elas não permitem que você tenha acesso a elas? Você pode me dizer? Porque eu já tentei, inclusive. Mas é muita falácia, né? Muita teoria, mas a prática é diferente. Você se inserir dentro de uma classe que está muito fechada em si, né? Uma classe média, uma classe média alta, né? E agora está caindo tempestade. Mas só para finalizar, um exemplo que eu achei muito
que eu achei impactante a pessoa falar dessa forma, e ela falou sorrindo pra mim, e eu tive que sorrir de volta, né, porque era uma cliente dizendo que os jovens de hoje não querem trabalhar. E aí, isso também é papo para outro vídeo sobre como é esse tipo de trabalho dos quais os jovens não querem desempenhar. E ela falando isso, enquanto eu sei que um rapazinho que trabalha com a gente, ele é super jovem, 18 anos, e ele trabalha pra caramba. E entre tantos outros, quando você vai no CEASA, né, no Centro de Distribuição de Alimentos aqui, só o que você encontra são jovens trabalhando, entendeu? A minha mãe começou a trabalhar com 10 anos de idade, e você vê inúmeros exemplos, eu mesma. Então assim, quem são esses jovens que a senhora está falando? Eu te pergunto. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham ficado comigo até aqui. Como eu falei pra vocês, e digo e repito, é sobre algumas indignações que eu preciso verbalizar. E encontrei esse e-mail aqui pra dividir com você que tá aí do outro lado, tá bom? Obrigada se você ficou até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.